Pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser um pouco diferente. A gente não vai trabalhar em cima do VS Code nesse vídeo. Vai ser um pouco mais teórico, só para a gente ter uma introdução do que são as APIs. O objetivo aqui não é dar uma palestra muito aprofundada sobre APIs, é mais só um overview, um nivelamento bem simples. Então, eu vou explicar algumas coisas até de uma maneira um pouco mais leiga. O objetivo realmente não é fazer um estudo aprofundado sobre os tipos de protocolo que a gente tem e tudo mais. É mais só para explicar o que é API, quais são os verbos, quais respostas que a gente tem, como que funciona essa parte assim, de maneira bem simples e direta, tá? Então, vamos lá. Beleza. Quando a gente fala então do o que é uma API, né? A gente pode pegar e utilizar essa definição que a gente tem. A API significa Application Programming Interface. Traduzindo em português, né? Interface de programação de aplicação. Ela é basicamente uma interface, uma ponte entre dois sistemas para troca de informações. Tá, ainda está complexo. O que isso significa, né? Ela vai significar a troca de informações nesse meio, né? Ela que vai ligar duas pontas, sejam elas quais forem. Quando a gente olha, por exemplo, esse primeiro exemplo que eu tenho do lado direito aqui, a gente tem. Não, vamos ver um mais simples do caso real, depois a gente fala desse. Então, a gente tem o restaurante. A gente tem o nosso front-end, que é aquele ambiente todo organizado, bonito, aconchegante, que os clientes gostam. A gente tem nossa cozinha, que pode ser que esteja uma bagunça, pode ser que não, mas tá uma correria lá, tá quente pra caramba. O cozinheiro-chefe tá bravo, gritando com todo mundo porque a mesa 2 lá tá esperando um pedido que ainda não tá pronto. E a gente tem os garçons, que são quem vão fazer os pedidos, coletar os pedidos feitos pelos clientes e trazer pro, pro chefe, vai trazer pra cozinha. Então, se a gente pegar esse exemplo aí, é, quem eles são? Quando a gente olha assim para os papéis, se a gente for fazer uma analogia com o desenvolvimento. As mesas todas organizadas lá, o front-end, é o que o nosso usuário vê. É onde ele interage diretamente. É onde ele vai fazer o pedido. O back-end são os cozinheiros, porque são onde eles vão preparar os pedidos, a comida que foi pedida, né? Então, eu não me importo de como ficou pronta. Eu só quero eu sentado na minha mesa fazer um pedido de um frango assado e eu quero que isso fique pronto da melhor forma possível, o mais rápido possível, e que chegue até mim. Mas se você não levanta da sua cadeira para ir lá falar diretamente com a cozinha, quem é que faz isso? É o garçom. O garçom ele faz essa interface. Então, os garçons, eles são as APIs, que pegam as informações do back e enviam para o front, do front e enviam para o back novamente. Eles que fazem essa ponte, essa interface de comunicação, tá? Aí quando a gente olha para agora para essa parte aqui do lado direito, a gente tem o exemplo de, por exemplo, um aplicativo mobile. Eu estou clicando para fazer alguma coisa e, por exemplo, um pedido no iFood. Eu estou clicando nas telinhas lá e vou escolher que eu quero pedir uma pizza. Então, na hora que eu seleciono, eu envio uma request pro servidor, lá pro back-end, do iFood. Mas como que isso chega lá? Porque a gente tem também iFood por uma página web, né? A gente tem pelo celular, página web, tudo mais. Então, como que funciona? A gente tem APIs que vão ler essas informações, seja na web, seja no celular, e vão enviar para o servidor. E quando ficar pronto, eles vão pegar e vão atualizar o nosso celular também. Ó, seu pedido tá sendo feito, seu pedido vai ser entregue, ou pedido concluído e algo do tipo. Então, isso são tudo APIs que fazem essa comunicação. É, e
E dessa forma, né, você consegue deixar seu ambiente bem separado, né? Front, back, essa parte de integração que é a API, tanto para desenvolver quanto para testar, a gente consegue ter menos problemas. E quando tiver, são mais específicos, né? Fica até mais simples isso. Então, sobre a API é isso daqui, tá? Quais são os métodos HTTP, quais são os verbos que a gente tem para trabalhar com API, né? Não sei se já viram falar sobre o termo CRUD, né? O que é um CRUD? Vamos fazer um CRUD. A gente tem basicamente 5 verbos, tá? 5 métodos HTTP que a gente usa. O primeiro é o POST. O POST ele é utilizado para criação de recurso. Então é alguma coisa que eu estou enviando para o servidor. Por exemplo, o pedido de uma comida no iFood. Isso é um POST. O GET é a leitura de um recurso. Então a gente pode falar que aquela atualização de como está o status do pedido é basicamente um GET que o seu celular fica fazendo para o servidor de tempos em tempos, para ver como está o tipo, qual é o status do pedido. Ou dependendo, talvez seja o servidor que retorna, tem algum outro cliente que faz esse retorno só quando termina, para não onerar o servidor. Mas vamos facilitar e vamos falar que seu celular que está enviando um GET para o servidor de tempos em tempos lá para ficar atualizando o status, tá? A gente tem o put e o patch, que ambos são utilizados para update, tá? Para atualizar alguma informação que já foi criada. Conceitualmente, então, eles fazem a atualização, mas eles são utilizados de forma meio diferente. O put ele substitui toda a informação e o patch ele modifica só um pedaço da informação. Se vai usar put, se vai usar patch, vai depender muito do que foi definido com o time, alguma regra de negócio ou algo do tipo. Particularmente, eu não sei se tem grandes diferenças assim para o negócio usar um ou outro. Se alguém tiver essa ideia, pode deixar nos comentários aí ou colocar algum artigo, algo do tipo. Mas conceitualmente, eles vão fazer a atualização de um recurso que já existe, tá? E depois a gente tem o delete, que é para excluir, deletar. Então, o que é o CRUD, né? Já que a gente sabe como funcionam esses 5 verbos, o que é o CRUD? O CRUD é uma sigla para Create, Read, Update e Delete. Ou seja, Post, Get, Put ou Patch e depois o Delete. Se você consegue fazer um CRUD, você tem uma API 100% funcional. Até para, quando a gente fala em questão de desenvolvimento, quando a gente fala em questão de teste também, a gente consegue fazer um CRUD para teste também. A gente testar se a aplicação está funcionando. Então, se a gente tem um CRUD, a gente tem basicamente uma API que está 100% funcional, tá? E quando a gente faz esses envios de informações, tanto de post ou get e tudo mais, via API para um servidor, a gente tem respostas que a gente pode ter, tá? Que é o que a gente chama de status code. E tem basicamente 4 famílias de status codes que a gente pode ter aqui. Eu não me recordo se a gente tem a família 100, mas as mais comuns são essas que eu vou falar aqui. Eu tô deixando um link depois. Vou ver se eu deixo ele aqui também. Aqui ou aqui no card, não sei. Sobre, sobre isso. Para vocês darem mais uma lida. Mas basicamente a gente tem isso aqui. A família 200 geralmente são status de sucesso. Então a gente tem o OK, o 200 ou 201, que seria o OK e de criação também. Tem alguns servidores, algumas aplicações que preferem usar o 201. A gente tem a família 300, que eu usei bem pouco a família 300, mas é utilizado para mensagens redirecionadas. Então, aconteceu alguma coisa e foi enviado para outro lugar uma mensagem. E agora vamos falar da 400 e depois vamos falar da 500, que são duas bem famosas assim. Da 400 representa erro do lado do cliente, tá? Então,
o cliente tentou fazer alguma coisa e deu problema. A gente tem muito aquela coisa de client-side e server-side, né? A gente está olhando na parte do client-side aqui. Então, a gente tem o 400, que é um batch request. Eu vou arrumar isso aqui, tá errado. Então, foi enviado alguma coisa que talvez esteja errada, provavelmente no body, no corpo da requisição. A gente vai. Vocês vão ver mais ou menos como funciona isso, mas quando a gente vai fazer uma requisição, geralmente a gente tem que colocar algumas informações, né? Por exemplo, um post, a gente vai ter que colocar o que está sendo criado. Se a gente está fazendo um patch, a gente também tem que colocar o que está sendo alterado. O get, às vezes ele tem o corpo, às vezes não. Às vezes toda a informação já vem direto na URL, mas geralmente tem corpo também. Então, às vezes você mandou alguma coisa errada, tá dando um bad request, tá? Aí a gente tem o 401 e o 403, que ambos são erros relacionados à autenticação. Mas eles são mas eles são bem diferentes, tá? O 401 é o não autorizado. Significa que você não está autenticado. Você tentou acessar alguma coisa e você não colocou seu login e senha com sucesso, então você não conseguiu fazer o que você precisava. Você não está autenticado. E a gente tem o 403, que é o forbidden, proibido, né? A tradução literal aí. Que seria, você está autenticado, mas você não tem permissão para fazer aquela ação que você tentou. Então te falta mais nível de acesso. Às vezes você precisaria de um root e você não tem esse root aí para acessar, tá? E a gente tem o 404, que é de not found. Talvez você colocou uma URL errada e não foi encontrada. Então a gente tem um not found, tá? E agora o 500. O 500 sim, ele é o server side. São erros de response do servidor. Então, na hora que tentou-se enviar alguma requisição, deu problema no servidor, tá? Então a gente tem esses 4 mais famosos aí, mas a gente, igual eu falei, nesse link aqui, ó, que ele tá aqui, mas eu vou deixar também a descrição ou em algum lugar aqui no card, para vocês darem uma olhada. Ou você pode também simplesmente procurar, né, status code, e você vai achar um monte de outros links lá. Então, o que a gente tem aqui, tá? O interno server erro, que deu algum problema no servidor e ele não conseguiu te retornar. Ele processou tudo, mas deu problema no servidor, tá? A gente tem o bad gateway. Às vezes tem um monte de coisas para autenticar que tem que ser feito e deu problema na parte do gateway e falhou. O server unavailable, também algum problema no servidor e não conseguiu fazer um retorno. E a gente tem o gateway timeout, eu consegui acessar o gateway e eu tô mexendo com ele lá, eu tô recebendo alguma coisa dele, mas o tempo de espera expirou e não sei, não consegui mais concluir o que eu tinha que concluir. Às vezes estava fazendo uma coisa que demorava muito, não sei, mas é alguma coisa do lado do servidor, tá? E aqui tem só umas referências, depois vocês podem copiar e tudo mais. Então, sobre API é isso. Isso aqui foi bem uma revisão bem por cima, bem superficial. Tem muito mais conteúdo para ser falado sobre isso. Mas para o que a gente vai falar aqui sobre os testes de API com Robot Framework, a gente saber quais são os possíveis status codes request, vou até mudar aqui já. Quais são os possíveis status codes que a gente tem, quais são os verbos que a gente pode utilizar, já está passando de bom, que com isso a gente vai conseguir criar nossas keywords, tá? Então, sobre essa parte, essa introdução de API é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!